nome é Tabita Lopes Rego. Hoje eu vou mostrar para vocês um dos portfólios que eu organizava com as crianças de 4 e 5 anos no ano de 2019, no SEI Sueli Pascoal, na Rede Municipal de Educação de Goiânia. Lá, para a organização desse material, eu contei com a contribuição, com a colaboração das coordenadoras dos 2 turnos, da professora do outro turno e das auxiliares também. Para a escolha do suporte, nós fizemos uma reunião e nessa reunião a gente discutiu sobre um suporte que contemplasse a possibilidade de guardar as atividades em folha e também os materiais tridimensionais. Além disso, precisava ser algo resistente, que suportasse então o manuseio das crianças ao longo do ano. Decidimos então pela caixa de MDF e todas as famílias naquele momento puderam contribuir para a aquisição dessa caixa. Agora eu vou mostrar para vocês como ficava por dentro esse suporte. Então a caixa, e lá dentro a gente organizava 4 divisões. No primeiro saquinho a gente colocava a explicação do que é um portfólio, a caracterização da turma, a caracterização do agrupamento, né? A caracterização da criança também. Aí, a partir daí, no outro saquinho, a gente colocava a justificativa dos projetos de trabalho desenvolvidos ao longo do ano e as amostras das atividades relacionadas aos projetos de trabalho. No outro, nós colocávamos a explicação do que são atividades culturalmente significativas e as amostras referentes às atividades culturalmente significativas. Por último, a gente colocava a justificativa do projeto institucional e as amostras relacionadas às vivências sobre o projeto institucional. A partir disso, então, nós organizávamos as folhas. Agora, os materiais tridimensionais ficavam soltos com etiquetas para justificar, explicar ao que eles estavam se referindo, o que era, de qual projeto de trabalho, ao que eles estavam sendo relacionados. Percebam que a decoração também do suporte era feita pelas crianças. Então, a criança pintou, escolheu as fotos dos colegas que gostaria que ficasse na tampa, recortou, colou do jeito que ela desejou fazer no próprio portfólio. Para fazer as minhas escolhas, né, essas amostras, então, elas eram escolhidas por mim, pelas crianças e pelas famílias. Para as minhas escolhas, geralmente eu escolhia imagens de momentos, de vivências significativas, de coisas vividas pelas crianças que proporcionaram aprendizagem e desenvolvimento, e eu colocava ali junto dessas fotos um relato de como aquela atividade tinha contribuído para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. As famílias, quando elas chegavam ou saíam, elas percebiam pelos cartazes expostos e também pelos comentários das crianças o que estava sendo estudado com essas crianças, investigado, e aí então elas diziam, né, elas nos contavam ali nesses momentos de entrada e saída, as coisas relevantes que elas achavam, como elas achavam que aquilo estava contribuindo para as aprendizagens das crianças. Isso era considerado também como uma escolha da família. Além disso, essas famílias também se prontificavam a participar de atividades, indo lá na instituição, participando mesmo ativamente de alguma atividade desenvolvida com as crianças sobre determinado assunto. E aí essas participações com certeza eram registradas com fotos, com relatos, e isso também ia para o portfólio. As escolhas das crianças, geralmente eu organizava quinzenalmente um cartaz com atividades realizadas naquela quinzena para que as crianças fizessem uma avaliação do que elas tinham vivido ali naquela quinzena. Então, para isso a gente fazia umas rodas de conversa e as crianças registravam com uma cor o nome delas na frente da foto da atividade que elas mais gostaram e com outra cor o nome na frente de uma atividade que elas não gostaram. As atividades que elas gostavam eu considerava numa seleção de fotos
que eu colocava no meu computador pastas individuais para cada criança. Então lá eu colocava tanto essas atividades que as crianças escolheram porque gostaram, como algumas outras atividades também significativas. E aí uma vez por mês a auxiliar acompanhava as crianças no despertar e eu ficava no refeitório recebendo individualmente uma criança por vez, daquelas que já tinham acordado, para escolher no meu computador. Elas iam olhando as fotos selecionadas e escolhendo, dizendo por que escolheram, por que elas gostariam que constasse no portfólio. É importante dizer que quando eu deixava acumular, se em algum mês eu não conseguisse fazer essa escolha e acumulasse em 2 meses, aí ficava um pouco mais difícil, as crianças tinham mais dificuldade de identificar qual atividade elas gostaram, por que gostaram daquela atividade, né, de justificar tudo isso. Enfim, a socialização, depois de tudo isso pronto, a socialização era feita semestralmente, então em reuniões, em sábados letivos, em que essas famílias compareciam com as crianças ou sem as crianças. Lá, elas visualizavam tudo que tinha no portfólio e conversavam também com a gente, comigo, com a professora do outro turno, sobre o desenvolvimento, a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. E é isso então que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Até mais!